Isso aí, muito bem, irmãos. Nós estamos aí estudando as cartas de Paulo na sequência que foram escritas. Estamos em 2 Coríntios. Eu vou fazer um breve contexto aqui. Vocês se lembram que ali, por volta do ano 51, o apóstolo Paulo foi para Corinto, ficou lá 1 ano e meio, então ele deve ter saído lá no ano 52 e meio ou 53. Esse 1 ano e meio ele fundou a igreja em Corinto, e depois de aproximadamente 1 ano e meio que ele tinha saído de Corinto, ele, provavelmente no ano 54 ou 55, ele escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, através de relatos lá da irmã Chloe e de Priscila e Áquila, que ele encontrou, e de cartas que ele recebeu da igreja, em função de diversos problemas que estavam acontecendo na igreja. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, e depois de aproximadamente 6 meses a 1 ano, ele ficou sabendo que nada na igreja tinha mudado. Paulo faz uma viagem rápida a Corinto. Ele vai a Corinto, passa ali talvez nem uma semana, ele passa pouco tempo em Corinto, muito mal recebido em Corinto, irmãos. Isso nós estamos no intervalo da primeira para a segunda carta. Ele foi muito mal recebido em Corinto. E lá em Corinto, questionaram as credenciais dele como apóstolo. Alguns líderes da igreja local lá de Corinto não o aceitaram como apóstolo, não aceitavam os conselhos do apóstolo Paulo. E então, o apóstolo Paulo ficou muito triste, e ele fala nessa segunda carta sobre tristeza, né? A tristeza que ele sentiu ao reencontrar a igreja, uma igreja que ele amava tanto. E a história, os teólogos acreditam que ele escreveu uma carta muito dura para a igreja de Corinto, para de fato confrontar a igreja de Corinto. E mandou essa carta por Tito, pessoalmente. Tito foi à igreja, só que quando Tito chegou à igreja, Paulo ficou sabendo isso depois de um encontro com Tito na Macedônia. Quando Tito chegou na igreja, Tito viu que toda a igreja havia se arrependido. A igreja, de fato, estava se arrependida por ter tratado Paulo como tratou, por ter deixado as coisas acontecerem como aconteceram. E então, Tito volta e traz uma notícia maravilhosa para Paulo. Paulo conta nessa segunda carta da ansiedade que ele tinha para encontrar Tito, para saber como estava a igreja. Então, Paulo encontra Tito num porto na Macedônia, e ali Paulo fica muito feliz, porque Tito traz notícias da igreja, e ótimas notícias, que a igreja havia se arrependido, que muita coisa havia consertado, que os conselhos que Paulo havia dado foram recebidos pela igreja, e que já não existia mais ali aquela rebeldia que Paulo havia encontrado quando foi lá pessoalmente. Paulo ficou muito feliz com isso. E a história diz que talvez Paulo não tenha entregado, talvez Tito não tenha entregado a carta dura que Paulo tinha escrito, e Paulo escreveu uma outra carta, que é a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Essa talvez seria aí a quarta carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Porque 1 Coríntios, a gente sabe que ele já tinha escrito, já era a segunda carta, porque ele fala que já tinha escrito antes uma carta à igreja de Corinto. Então, teve aí uma terceira carta dura, e depois teve a quarta carta, que nós consideramos 2 Coríntios, que é a carta que trata, inclusive, do arrependimento do povo. Paulo fala que estava feliz porque viu que o povo se arrependeu. Paulo amava muito o povo. E então, isso aconteceu. Alguns teólogos acreditam, irmãos, eu estou recordando isso aqui, porque às vezes nem todos estavam na última aula, mas alguns teólogos acreditam que do capítulo 10 em diante, acho que é até o 14 ou 15, seria a carta dura que Paulo escreveu. E engraçado
que hoje eu li a partir do capítulo 10, todo o capítulo 10 até o final da carta de Coríntios, de fato, Paulo muda o tom de tratamento com a igreja. A partir do capítulo 10, Paulo é duro com a igreja. Então, alguns teólogos acreditam que talvez do capítulo 10 até o final de 2 Coríntios seja a carta dura que Paulo tinha mandado. Paulo fala da coleta, do encontro dele com Tito, da coleta para os crentes lá de Jerusalém que estavam em dificuldades. Então, para nós, irmãos, não importa saber se de fato é a segunda, terceira, ou a quarta, ou a quinta carta. Nós sabemos que 2 Coríntios é a segunda carta que o Espírito Santo separou para a Bíblia, né? Não é a segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios, é a segunda carta que o Espírito Santo separou. E se a partir do capítulo 10, de fato, era a outra carta, também não importa. O que importa é que nós cremos que os textos foram selecionados pela presciência do Espírito Santo, colocado tudo na ordem que deveria ser, e assim nós estamos estudando. Então, esse é o contexto da carta de 2 Coríntios, tá? Paulo está feliz com a igreja, porque a igreja se arrependeu. Paulo fez uma visita à igreja, foi mal recebido, voltou, ele fala disso no capítulo 2. E aí, Paulo fala disso, e Paulo fala sobre o perdão, né? Paulo fala assim, se eu tenho que perdoar alguma coisa, estou fazendo isso agora, na presença de vocês. E também perdoo vocês, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Ele fala isso no início aí de 2 Coríntios, né? E o apóstolo Paulo também, em tratando de algo que nós conversamos a semana passada, aliás, a semana atrasada, né? Semana passada foi feriado. Algo que nós conversamos é que como Paulo traz o relacionamento da nova aliança para aquilo que está dentro dele, né? Paulo passa a ensinar que agora o crente se relaciona com Deus não através dos rituais, mas através da sinceridade daquilo que está no coração dele. Paulo cita lá Jeremias 35, Paulo fala sobre a nova aliança, e Paulo fala, eu sou o ministro dessa nova aliança. Vocês lembram a aliança que foi falada pelo profeta lá? Pois é, eu sou o ministro da nova aliança. O que a nova aliança de Jeremias 35 falava? Falava que Deus iria imprimir a lei no coração e na mente de cada um. Que cada um não precisaria mais ensinar o outro ou falar de Deus, cada um teria a consciência de Deus e teria a lei impressa no coração. Aí Paulo fala assim, não mais em tábuas de pedra, se referindo às tábuas da lei do Antigo Testamento. Não mais em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne, que é o coração de vocês. Talvez o profeta, quando escreveu isso, estou dizendo talvez, né? Talvez quando o profeta escreveu isso, talvez Jeremias já tinha ali uma previsão de que viria o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje, irmãos, é quem nos dá consciência sobre o pecado, sobre o nosso relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que nos acusa do pecado, que nos entristece do pecado. Coisas que o povo não tinha no Antigo Testamento. Irmãos, é muito importante isso aqui que eu estou dizendo. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus na nova aliança, nessa nova aliança prevista ali por Jeremias, nova aliança da qual o apóstolo Paulo fala assim, eu sou o ministro dessa nova aliança. Paulo está tirando o povo dos rituais, da lei, e trazendo o povo para a consciência, para um relacionamento de coração com Deus. Mostrando que aquilo que está por dentro vale muito mais do que o que está por fora. Mostrando que os atos, que o coração hoje representa muito mais do que até os atos. E foi o que Jesus fez combatendo os fariseus. Os fariseus cumpriam lá a lei, davam o dízimo até da hortelã, né? Mas por dentro eram podres, tinham um coração podre. Os fariseus não adulteravam, não traíam a mulher, né? Fisicamente, mas por dentro eram podres. Jesus disse assim,
qualquer um de vocês que desejar a mulher do outro, eu já digo, vocês adulteraram. Ou seja, não é mais a prática do adultério. E o apóstolo Paulo vem fazendo isso também, irmãos, com 2 Coríntios. Ele vem trazendo o povo da lei para a nova aliança, da graça, onde importa o meu coração. Paulo vem dizendo assim, eu posso ser atribulado, mas não estou abatido. Aliás, eu posso ser abatido. Né? Aquele texto lá que nós lemos, né? Atitudes exteriores, reações interiores. Vamos ler esse texto. Ele vai ajudar nesse... Deixa eu encontrar aqui. Ah, aqui, ó. 2 Coríntios 4. Irmãos, vejam isso. Como Paulo traz... Ele tira o povo daquilo que é exterior para aquilo que é interior. Então, ele vai falar assim, ó. Em tudo somos atribulados. Uma atitude externa. Porém, não angustiados. Uma reação interna. Eu sou atribulado, mas não sou angustiado. Ou seja, o exterior está diferente do que está acontecendo dentro de mim. Isso é a nova aliança, irmãos. Talvez o profeta Jeremias previa o Espírito Santo, que agora habitava nas pessoas. Porque é o Espírito Santo que dá essa consciência interna do meu relacionamento com Deus. Aí ele continua dizendo assim, perplexo, porém não desanimado. Ou seja, espantado com o que está acontecendo, mas eu não desanimo. As circunstâncias totalmente opostas, mas eu não desanimo. Aí ele vai e fala, sou perseguido, atitude externa, eu sou perseguido, mas eu não estou desamparado. Desamparado é algo que você sente dentro de você. Eu não me sinto desamparado. Estou sendo perseguido, mas não me sinto desamparado, nem por Deus. Nós mas estamos te perseguindo, querendo te matar. Mas aquilo que está acontecendo dentro é mais forte. Amém. Aquilo que está acontecendo por dentro é mais forte. Mesmo sendo perseguido, eu não me sinto desamparado. Então, concluindo aqui, ele fala, abatido, né? Deu o exemplo lá do caçador, que abate ali o animal, né? Eu sou abatido, mas isso não me destrói. Isso não acaba, não é o fim. Ser abatido não é o fim. Então, irmãos, Paulo está trazendo o povo da velha aliança para a nova aliança, mostrando que o que importa agora é a atitude interior. E ali na frente, logo à frente desse texto que eu li, ele fala assim, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova. Olha de novo, irmãos, como ele está mostrando aquilo que acontecia externamente e aquilo que acontece internamente. Ainda que meu homem exterior se corrompa, ainda que eu sofra dano, o meu homem interior se renova. Então, esse é o fundamento da nova aliança que Paulo ensina na igreja de Corinto, né? Talvez ainda uma igreja carnal ainda, né? Praticando algumas coisas que não agradam a Deus. E aqui, Paulo tem numa outra parte aqui, Paulo também, trazendo essa visão do exterior para o interior, Paulo vai e fala assim, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Eu tenho que atentar para aquilo que eu não vejo, porque aquilo que eu não vejo é eterno. Então, irmãos, olha quantas figuras que Paulo utiliza para mostrar que a partir de agora o relacionamento com Deus, ele parte de dentro, do coração. É algo pessoal entre você e Deus, é algo interno entre você e Deus. E isso é muito forte e isso caracteriza toda essa batalha que Paulo está fazendo aqui no começo de 2 Coríntios para mostrar para o povo que agora o relacionamento era assim. Então, assim chegamos no capítulo 5, que foi onde paramos. E aqui nós vamos ler alguns textos, eu vou pular alguns textos, se algum irmão quiser voltar, falar, lê texto tal. Porque tem muita coisa aqui que é bem do momento,
e eu prefiro que a gente siga adiante. Mas se tiver alguma coisa que eu passar por cima, às vezes tem alguma coisa grifada aí na sua Bíblia que você acha interessante, traz para a gente conversar. Amém? Beleza. Então, no capítulo 5, Paulo diz assim, olha só, de novo Paulo reforçando de outra forma, ausentes no corpo, presentes com o Senhor. Então, Paulo diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, irmãos, o que é a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer? O que é? O que é, Emerson? Nossa casa terrestre? É o nosso corpo, né? Corpo. Ainda que a nossa casa terrestre, nosso tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo está falando aqui no meu corpo, eu estou gemendo com anseio para ir para o céu. Essa é a mente do crente. Né? Eu estou morando aqui nesse tabernáculo, nessa casa terrestre, mas o meu anseio, estou gemendo, ansiando ir para o céu, nossa habitação celestial. Se todavia, versículo 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Mortal é o nosso corpo, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Outorgar é dar, né? Entregar. Então, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, para essa promessa do Reino Celestial, nos dando como garantia o Espírito Santo. Em outros livros, Paulo fala sobre isso, que o Espírito Santo é o selo, né? O penhor da nossa herança. Então, aqui Paulo também fala disso, que Deus nos deu o Espírito para garantir que nós temos a vida eterna. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, Amém. enquanto eu estou no corpo, né, eu estou ausente do Senhor. Paulo fala aqui em relação a fisicamente, né? Mas nós estamos andando por fé. Nós hoje, irmãos, vivemos por fé, né? E quando eu falo assim, o Senhor está aqui, amém, o Senhor está aqui, em espírito. E pela fé eu creio nisso, né? Então, Paulo fala isso, nós estamos andando por fé. Então, sobre esse assunto, eu li todo o capítulo, sobre esse assunto eu pararia por aqui, porque aqui ele vai repetindo, muda a forma de dizer. Tem um versículo interessante aqui, é o 10. Não, vamos ler o 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Irmãos, esse versículo é muito importante. Na verdade, eu não poderia ter deixado ele para trás. De jeito nenhum. Paulo está dizendo assim, irmãos, nós tivemos também nossas desavenças, aí Paulo está dizendo com a igreja, mas o que mais importa é que seja presente ou ausente, nós sejamos agradáveis uns com os outros. Porque isso, como que eu diria? Paulo está dizendo assim, nós vamos morrer e vamos para o mesmo lugar. É como aquela expressão, todos nós vamos morrer e vamos para o mesmo lugar. Lá vai ser todo mundo igual. Não vai ter o melhor nem o pior. Por isso que Paulo fala assim, vamos ser agradável. Por isso que eu me esforço para ser agradável com vocês. Né? Aí o versículo 9 diz, é por isso que também esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Irmãos, ele fala aqui algo que é fundamental. Tribunal de Cristo.
para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, lembrando que nós temos o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmãos? É o dia e o lugar em que o Senhor irá recompensar cada um de nós pelo bem ou mal que fizemos. Em outras passagens, Paulo fala também sobre o tribunal de Cristo. Quando Paulo fala sobre as nossas obras são madeira, feno e palha, e prata, ouro e pedras preciosas. Paulo fala sobre isso, né, também falando sobre o tribunal de Cristo. Então, lembra, irmãos, que nós vamos ter dois julgamentos, nós os crentes. O juízo do trono branco, que é o momento que o Senhor vai nos julgar para a salvação ou para a destruição, né? E temos o tribunal de Cristo, que é o momento em que nós seremos julgados para receber recompensas baseadas nas nossas obras, tá? Mas, Tribunal... Rodrigo, esse de recompensa aí é depois do outro, né? Sim. Porque primeiro vai ser o juízo do trono Que... do banco, depois vem pelas obras, né? O que nós fizemos. Os galardão, na verdade vai ser o galardão, né? Até porque não vai para o tribunal de Cristo quem não tem Jesus, né? Jesus, Só vai para o condenação. tribunal de Cristo aquele que tem Jesus, né? Então, aqui, irmãos, a gente pode desmontar algo que é muito comum. Pessoas dizerem que a pessoa não tem Jesus, mas ela é muito boa, ela vai para o céu. Ela vai ter a recompensa dela. Aqui nós desmontamos isso, olhando a questão do tribunal de Cristo. Por quê? Porque o tribunal de Cristo vai recompensar aquela pessoa que foi boa, de fato. Então, vamos lá, eu vou inventar um personagem aqui, chamado João Souza. O João Souza, ele foi um cara muito bom, ele ajudou os pobres, ele ia no orfanato, levava comida. O João Souza, ele ajudava os mendigos na rua, ele dava esmolas, ele ajudava os órfãos. Só que ele não creu em Jesus. Ele fazia isso porque ele tinha uma outra motivação. Não era porque ele cria em Jesus. Então, o João teria um grande galardão para receber. Só que ele não tem o ingresso para entrar lá no lugar aonde ele vai receber o galardão. Porque o ingresso é crer em Jesus. Compreenderam isso? Inclusive, ontem na integração teve uma discussão justamente desse jeito, porque tem um representante da integração lá, ele conhece muito da lei, ele estuda muito a lei, a palavra, até a Bíblia ele estuda, mas só que ele não acredita que uma pessoa, por ser boa, ela vai para o inferno. Aí, mais o Rodrigo, nós falamos para ele, ó, Daniel, infelizmente, se não aceitar Jesus, que é o que a palavra fala, é que Jesus é o caminho à verdade, se ninguém for ao Pai a não ser por ele, infelizmente essa pessoa pode fazer o bem para o que ela quiser de bom, mas ela não vai para o céu. E para eles não aceita de jeito nenhum, não tem jeito. E essa é a questão do muito bem, Emerson. Que bom que você e o Rodrigo compartilharam isso. Que bom, glória a Deus por isso. E no ambiente de trabalho, eu admiro ainda mais, porque não é fácil falar disso no ambiente de trabalho, né? Porque envolve tantas outras coisas. Mas que bom que vocês tiveram ousadia para dizer isso. Parabéns. Eu parabenizo mesmo, porque isso é uma ousadia. E então, de fato, a pessoa, os espíritas, eles fazem bondade porque eles creem na reencarnação, né? Que a pessoa vai se tornar uma pessoa boa e tal. Eles não creem em Jesus como Salvador. Então, todo o bem que eles fizeram, eles não vão receber. Por quê? Porque eles não vão comparecer no tribunal de Cristo. Eles não vão comparecer, eles não vão estar lá. Eles serão julgados antes, né? Então, por isso que o homem que é muito bom, não tem como ele receber a recompensa de Deus se ele não tiver Jesus. E se a pessoa tiver só Jesus e não foi muito bom? Ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. Se ele tiver só a fé em Jesus, ele vai ser salvo. Porém, ele não vai ter nenhuma recompensa da parte do Senhor. Agora, detalhes sobre isso nós não sabemos, tá? Mas aí eu quero abrir um parêntese aqui nessa última coisa que eu disse.
Ele vai ser salvo? Vai. Aí nós temos que lembrar o que Tiago fala. Mostra-me sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé através das obras. Ou seja, se de fato a pessoa crê em Jesus, certamente a pessoa vai praticar as boas obras. Caminha juntos, né? Caminham juntos, né? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, assim, pode existir alguém que tem Jesus, mas não praticou nenhuma boa obra? Pode existir? Pode. Talvez a pessoa aceitou Jesus e morreu 1 hora depois, não deu tempo de fazer nada. O ladrão da cruz, Emerson, ele vai ter galardão? Não vai ter. Não, ele não vai ter. Vai ser salvo, mas não vai ter. Ele entrou, como Paulo fala, ele entrou chamuscado ali, ó, catingando frango sapecado. Por quê? Porque ele aceitou Jesus na hora da morte ali, ele clamou por Jesus, não vai ter nenhuma recompensa, não vai ter nenhum galardão, né? E as nossas obras passarão pelo fogo, como Paulo fala, né? Se aquilo que você produziu foi madeira, feno e palha, vai queimar tudo. Aí Paulo fala, entra, ainda que seja pelo fogo, mas entra, né? Madeira, feno e palha. E prata, ouro, pedras preciosas, aquele que praticou as boas obras, né? Para as quais nós, crentes, nós fomos chamados para a prática das boas obras, tá? Amém. Então, falamos aí sobre o tribunal de Cristo. Isso aí é um assunto bem interessante, né? O zelo do apóstolo Paulo. Eu vou dar uma pulada aqui, o 11, vamos lá para o 15, tá? O 15 diz assim, e ele morreu para todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Então, Amém. Jesus morreu pelo Rodrigo. Então, o Rodrigo não vive mais para si mesmo. O Rodrigo agora vive para Jesus, que morreu e ressuscitou. Esse versículo é bem interessante. Um versículo muito claro. Se você não tem ele marcado, marca ele aí na sua Bíblia, tá? 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, olha outro versículo aí, marca na sua Bíblia se não está marcado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é fundamento da vida cristã. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. New creation. Nova criatura ou nova criação. Pode ser traduzido assim também. O que é importante, irmãos, é que quando a pessoa entra para a fé em Cristo, quando a pessoa está em Cristo, de fato, ela é uma nova criatura, ela é uma nova pessoa. E aquilo que faz parte do passado dela não importa mais. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Coisas novas se fizeram. A vida do crente, quando encontra com Jesus, é uma nova vida. Ele é uma nova criatura. De fato, o passado fica para trás e avançamos para coisas novas. Paulo fala disso em outras cartas de modo diferente, mas é importante que esse versículo faça parte de um fundamento doutrinário que nós temos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou com... Aqui, Paulo vai falar sobre reconciliação. Antes,
Deixa eu fazer uma breve introdução. Paulo vai mostrar aqui para a igreja de Corinto como Cristo nos reconciliou com Deus. Ou seja, nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus. E o sacrifício de Jesus permitiu que nós fôssemos reconciliados com Deus. Por quê? Porque Jesus se fez maldição em nosso lugar. Jesus se fez pecado em nosso lugar. Nós vamos ler isso lá na frente. Então foi possível reconciliar, por quê? Porque o pecado separou o homem de Deus, mas Cristo reconciliou o homem com Deus. Eu vou repetir isso. O pecado separou o homem de Deus, mas Cristo nos reconciliou com Deus novamente. Amém. Esse é o ministério da reconciliação, tá? Então, Paulo fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, olha, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha que clareza. Aqui mostra tudo, quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, mostra tudo que tudo se converge em Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo não tem jeito de reconciliar com Deus. Como que eu vou alcançar a salvação? Como que eu vou reconciliar com Deus sem Jesus? Porque Deus estava em Cristo reconciliando com ele só os crentes? Não, irmãos, o mundo inteiro. O sacrifício de Cristo reconcilia com Deus o mundo inteiro. Agora, aquele que não aceita o sacrifício de Cristo não vai se reconciliar com Deus. Né? Então, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Confiou a Paulo, né? Aqui Paulo está dizendo, eu sou o pregador da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, olha, representantes, de sorte que somos embaixadores, ou seja, representantes, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus está exortando por nosso intermédio, irmãos. Deus exortou através de Paulo e exorta através de cada um de nós. Por isso, quando você prega o evangelho, você está falando por Deus, em nome de Deus. Você está falando em nome de Jesus. Como o Emerson estava, mas o Rodrigo falando lá para o Daniel. Falou, olha, o Emerson e o Rodrigo estavam falando em nome de Deus, em nome de Jesus, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Tá, Cristo reconciliou o mundo com Deus, mas eu estou pedindo a você, reconcilie-se você com Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo tornou possível a reconciliação, mas cada um é preciso reconciliar-se com Deus. Amém. Por isso que Paulo vai e fala assim, em nome de Cristo, eu rogo, eu imploro para você, reconcilie-se com Deus. Tá? Irmãos, nós precisamos olhar esses dois cenários. O primeiro cenário, Deus com Cristo reconciliou o mundo com ele. Ótimo. Mas, na verdade, não reconciliou a todos, não salvou a todos. Deus criou a condição para que cada um se reconciliasse com Deus. É a mesma coisa. Deus amou o mundo. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus salvou o mundo com Jesus. Mas será salvo de fato aquele que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Né? Então, Paulo está dizendo assim, através de Cristo, Deus reconciliou o mundo, mas você reconcilie-se com Deus. Você reconcilie-se através de Jesus. Através de Jesus. Aproveite aí o sacrifício de Jesus. Aproveite o ministério da reconciliação. Né? Aí Paulo dá o fundamento para isso tudo. Qual que é o fundamento do ministério da reconciliação? Qual é o fundamento do ministério da reconciliação?
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é o fundamento da reconciliação, irmãos. Esse último versículo. Jesus não conheceu o pecado. Jesus era inocente. Ele se tornou pecador para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que a justiça fosse feita em nós, que éramos pecadores. Então, Jesus se fez pecado, Jesus inocente, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecador para que nós pudéssemos ser justificados para Deus e aceitos para Deus. Amém? Amém. E nós, na qualidade de cooperadores, aí Paulo está falando dele, com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não deixe ser em vão, não deixe isso passar, não deixe esse ministério da reconciliação ser em vão. Como que ele seria em vão? Você não aceitando, você não desfrutando dele. Então, não deixe que isso seja em vão. Deixa eu ler o 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Paulo está aqui fazendo referência a Isaías 49:8, tá? Paulo está fazendo referência a Isaías 49:8. Eis que agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não E essa dando oportunidade. Pode falar, pode E falar. essa oportunidade que ele tanto fala em tempo oportuno é justamente a oportunidade que nós temos de reconciliar com Jesus. Isso. Então, Paulo deixa muito claro que tem que ter uma atitude pessoal. Você tem que ir em direção a Jesus para se reconciliar com ele, né, Emerson? Isso deixa muito claro. Eu ia pular, mas, nossa, eu não estou tendo coragem de pular. São textos tão preciosos. Eu não marquei, mas eu vou ter que continuar lendo aqui. Olha o versículo 4. Eu não tinha marcado. Paulo diz assim, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Olha isso. Eu sou entristecido, as circunstâncias me entristecem, mas eu estou sempre alegre. Entristecidos, mas sempre alegres. Olha, pobres, mas enriquecendo a muitos. Enriquecendo como, irmãos? Com a mensagem do Evangelho, com o testemunho. Nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, que texto poderoso. Fantástico esse texto. Dá vontade de marcar tudo aqui. Rodrigo, esse texto aqui mostra que carnalmente é impossível viver o evangelho. É complicado. Exatamente. Na verdade, né, Emerson, assim, ele só mostra que é interior mesmo, é dentro do coração, né? Justamente. Eu estou fazendo uma anotação aqui, irmãos, eu tenho que voltar aqui e meditar nesse texto. Ele é profundo demais. Amém. Versículo 11. Não, vamos para o 14. Olha um fundamento aqui, irmãos, muito forte na vida espiritual.
Versículo 14. Paulo falando com a igreja, Paulo diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Olha! Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Meu Deus do céu. Que forte. Olha o casamento em julgo desigual. Olha aí os negócios em julgo desigual. Não estou dizendo que não pode ter um sócio que não seja crente, que não seja crente. Mas aqui fala, além apenas da fé, a questão da índole, né? Como que, por exemplo, eu sei que vou usar o Rosca como exemplo. Eu sei que o Rosca tem sócios que talvez não sejam crentes, mas são pessoas idôneas, íntegras, né? Já pensou se um sócio do Rosca quisesse fazer algo ilegal? Como que o Rosca ia agir, né? Quisesse roubar ou quisesse fazer algo errado? Então, não há comunhão entre o ímpio, a iniquidade e a justiça. Não há comunhão entre a justiça e a iniquidade. Casamento, a mesma coisa. Não vos colocais. E aqui então é interessante que Paulo fala assim: não vos ponhais em julgo desigual. Ou seja, quem se coloca no julgo desigual é você mesmo. Não se coloque. Paulo não está dizendo assim, não caia em julgo desigual. Não, ou seja, não, não, não seja enganado. Paulo está dizendo assim, não se coloque, ou seja, você vai ver, você vai ter escolha. Você vai Porque ter. quem tá na luz somos nós, né? Não, os que já estão nas trevas, se nós formos para lá, nós que estamos entrando no jogo desigual. Nós que estamos entrando no julgo desigual, porque para ele, para quem está na treva, não é julgo desigual, né? Para quem está nas trevas, não é julgo desigual. Então, não se coloque em julgo desigual. Isso aí está na sua mão. O que comunhão há entre as luzes e as trevas, né? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e do incrédulo? Ó, como pode haver união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui ele está citando Levítico 26 e Ezequiel 37, 27. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui está citando Isaías 52. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Citando 2 Samuel 7,14, 1 Crônicas 17,13. Pesado esse texto, muita responsabilidade. Rodrigo, Irmãos, oi, pode falar, assim, Emerson. igual comecei a falar agora há pouco, em relação ao que nós conversamos ontem, e aí, além dessa conversa que nós tivemos lá com o Daniel, entrou outros também falando, mas, por exemplo, os muçulmanos falam Alá. Os colegas nossos que trabalham, alguns lá, falaram que, como se diz, se nós profetizamos, proclamamos o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, por que que eles não podem proclamar esses deuses lá e usando como se fosse Deus? Tipo assim, eles estavam falando que era o nome de Deus, diferente. Eu falei, não, não é nome de Deus, nem de Não, Jesus. Isso aí é nome pagão, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo, com o evangelho. Se nós formos questionar dessa forma também. Mas aí na hora eu falei para eles, eu falei, não, Alá é um, Buda é outro, e sempre vai ser assim. exatamente, exatamente. Porque, na verdade, o Deus que eles consideram é outro Deus, não é o nosso Deus, né? Eles consideram um outro Deus. Justamente, é isso que nós falamos ontem lá. Juliano está com a mão levantada? Pode falar, Juliano. Boa noite, irmão. Graças a paz.
Boa noite. Opa, graças a paz. Se eu puder discordar com o maior respeito, mas os árabes lá, eles têm um Alcorão. E o Alcorão, eles têm todo o Antigo Testamento e também o Novo, certo? Tem uma variação lá. Mas quando fala lá, eles estão falando do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. A questão é que quando chega em Jesus, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Então, assim, até a parte de Jesus, eles têm a Bíblia lá. O Alcorão tem praticamente todos os livros da Bíblia. Só que quando chega em Jesus, aí a conversa muda. Aí eles têm uma outra versão. Quando Jesus chega, ele é só um profeta, mas tem lá dos milagres que ele faz. Tem, enfim, a história de Jesus lá. Só que aí na parte da crucificação, Jesus é o Filho de Deus, né? Isso, na parte da crucificação, aí já muda a história, porque para eles Jesus é só mais um profeta, né? Uhum. Eu quis dizer assim, Juliano, e talvez o que o Hermes quis dizer assim. Por exemplo, eles não enxergam a Deus como nós enxergamos, né? Talvez eu tenha me expressado mal assim, porque é como eu dizer assim, o meu Deus não é o Deus deles, o meu Deus é o Deus Pai de Jesus, aquele que enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. O meu Deus não é o Deus deles. Agora, talvez eles consideram sendo ele o mesmo Deus no ponto de ser o Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Mas Deus, para mim, é diferente do que Deus é para eles, né? O que Deus é para mim é diferente do que Deus é para eles. É que quando chega na parte de Jesus, eles veem Jesus só como um profeta. Mas eu acho que operou alguns milagres. Pode falar. Eu acho que eles não enxergam 100%. Eu acho que a diferença não seria só Jesus, não. Porque o Alcorão, eles praticam maldade. Eles mandam matar em nome de Deus. Mas, né? Talvez por seguir o Antigo Testamento, quando Deus fala lá em Êxodo, lá em Levítico, enfim, que ele fala para destruir os ídolos deles, destruir as outras nações. Então, de onde está, por exemplo, lá a questão de ser um homem-bomba, as virgens que eles ganham se eles morrerem ali, isso está no Alcorão? Não sei, né? Não. Eu não sei também, mas eu digo assim, daria um estudo interessante, porque o que eu quero dizer? Eles lá tem muito crente que se converte ao judaísmo, porque assim, eles entram com a conversa, eles falam, não, você tem Jesus lá também? Não, nós também acreditamos em Jesus e tal. E aí eles entram com um jeito deles de falar que é muito eloquente e tudo mais, e convence a pessoa. Tem muito cristão que cai nessa e vira muçulmano, né? O que você ia falar aí, amor? A Thaís está com a câmera ligada? Tô com medo da minha bateria acabar aqui, que agora que eu vi que tá pouquinho. Mas é porque eu não me recordo de muita coisa, mas assim, algumas diferenças grandes na questão do Alcorão, porque o jeito que eles acreditam que Deus eu estou tentando assim, pegar o que o Juliano falou e o que você e o Emerson falaram, né? Uhum. Mas a forma como Alá trata as pessoas é completamente diferente do jeito que Deus trata a nós. Por isso que eu usei a expressão assim. Não é o mesmo Deus que eu creio. Aí tem uma outra questão, por exemplo, nós sabemos o quê? A Bíblia, ela é o quê para nós cristãos? É a palavra de Deus, mas ela foi escrita como? Foi inspirada por Deus, foi escrita por mais de 40 autores, né? No período um período grande aí de anos. O Alcorão, no Corão, né? Eles acreditam que é o próprio Alá, né? Uma coisa o próprio Alá que escreveu. E pelo intermédio lá do profeta Maomé. Então, assim, tem coisas também que são muito... usar até um termo que os jovens usam hoje, muito bizarras, assim, né?
Que é questão, tipo, de bebê que acabou de nascer, igual lá fala, que Jesus acabou de nascer, virou e falou para Maria, teve um diálogo com Maria. É umas coisas assim, viajadas, né? A questão também de que fala lá que quem morre por Allah tipo, é muito contraditório no sentido de que eles não podem beber, por exemplo, vinho aqui, mas lá no céu vai ter rios de vinho lá para eles tomarem, e eles vão ter direito à virgem se eles morrerem por Allah, né? A questão da própria história de Eu Maomé. acredito que aí entra também a questão do adicionar, né? É igual o cara lá do sétimo dia que adiciona coisa na Bíblia. É igual. Então, Mas a questão não tem no Novo Testamento. Eu tenho até o Corão aqui em casa. Não ele assim, eu tenho ele traduzido em xerox, porque na época eu fiz um curso, mas foi em 2012, eu não lembro de muita coisa. Mas assim, eles acreditam em muita coisa do Antigo Testamento, sim, mas não é todo o Antigo Testamento. Entendeu? Ele o Pentateuco ali. Uhum. O resto da história é diferente, né? Eles não têm o Novo Testamento como nós temos e tal. E o que diferencia mais é que, assim, Allah, eles têm medo de Allah. Né? Eles servem a Allah por medo. E é um relacionamento diferente do que nós cristãos temos com Deus, né? A questão dos muçulmanos, primo, porque você falou dos muçulmanos, depois você falou dos judeus. A questão dos muçulmanos não é só Jesus a diferença, né? Não é só Jesus, porque eles têm Maomé, que é um grande profeta, né? Que veio num cavalo alado, eles inseriram muita coisa aí. Na verdade, quando eles falam Allah, acho que foi o Gênesis que escreveu, ele está falando sobre um ser supremo, né? Como se nós falássemos Deus. Deixa eu ver aqui. Eu acho que talvez um nome que eles deram, né? Não sei. É como nós falamos Deus, eles falam Allah, né? Mas Allah por isso que eu prefiro enxergar assim. Allah é o Deus deles. O meu Sim. Deus é Jeová. É Jeová que é o meu Deus, que é o Deus que nós conhecemos na Bíblia, né? Yahvé, né? Ou Jeová. E eles têm Allah. Por exemplo, uma coisa que eles fazem, que eu tenho observado muito, esses ataques lá na faixa de Gaza, quando os rebeldes lá do Hamas atacam, né? Eles atacam gritando Allah Akbar, né? Allah Akbar, Allah Akbar. É como se eles estivessem dando glória a Deus, matando o povo e dando glória a Deus, matando o povo e dando glória a Deus. Então, assim, a questão do islamismo tá bem distante, inclusive do Antigo Testamento. Agora, o judaísmo não messiânico, aí eles têm o Antigo Testamento e não creem em Jesus. Aí é o que o Paulo fazia, né? É o que o apóstolo Paulo fazia, né? É o que o apóstolo Paulo fazia. Cria nos profetas, cria em tudo, mas não cria. Aí era só o ponto de Jesus. Ele não é esse. Nós ainda estamos esperando o Filho de Deus. Né? Tanto que quando você vai a Israel, a Jerusalém, você encontra judeus messiânicos. O que são judeus messiânicos? São os judeus que acreditam que Jesus Cristo, é o Messias. E tem judeus não messiânicos. É povo de Deus. Parece que, eu poderia aprofundar mais depois, mas vão ser salvos também. Eles vão ter uma chance. Então sim. Judeus Você sabe, eu não vou porque não aceitou Jesus, então a não ser que... Mas eles são o povo de Deus. E pode arrepender ainda, né? Pode arrepender ainda, né? Então, aí, assim, só a questão do islamismo, que aí nesse ponto, eu nunca estudei o islamismo, mas é algo... os conceitos não são... Por exemplo, o Antigo Testamento não serviria de fundamento para o islamismo, de jeito nenhum. Eles têm o Alcorão. Não, porque ele aponta tudo para Jesus, né? Ele mostrar tudo para Jesus. Mas talvez seja uma boa a gente ter uma aula preparada para a gente esclarecer dúvidas sobre isso, né? No que crê o islamismo,
o judaísmo, porque o judaísmo é uma religião, irmãos. O judaísmo é uma religião. Aí tem os judeus messiânicos, os judeus... É porque eu coloquei meio que numa sacola só, primo. Aí pra mim aquele pessoal lá é meio que tudo a mesma coisa, mas eu quis dizer os muçulmanos, só para corrigir minha fala. Eu quis dizer os muçulmanos. Porque se for São falar as três do Islã maiores lá, aí o religiões negócio monoteístas, né? Não entendi? Eu falo assim, às vezes seria legal mesmo a gente depois fazer uma aula falando das três maiores religiões monoteístas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? São as três religiões monoteístas. São monoteístas, né? Que crê só em Deus, mas eles não têm imagens, tudo, né? Mas é isso aí. Eu acho que nós vamos marcar e preparar uma aula dessas. Acho que vai ser bem interessante. É ótima ideia, né, Ju? Eu acho que vai ser bem interessante. Vou preparar uma aula dessas. Deixa comigo. Alguma dúvida, algum comentário? Quer falar aí, Zé? Não, hoje pegou fogo. Hoje pegou fogo, o trem tá bom. Amém. Irmão, Juliano, terminou, né? Concluiu aí? Quer dizer mais alguma coisa? Não, só pra gente aprender junto aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Então tá. Então aqui, ó, vamos no capítulo 7, versículo... Aqui, irmãos, no capítulo 7, versículo 5, fala do encontro de Paulo com Tito, lá na Macedônia, né, lá no porto, que Paulo foi ansioso se encontrar com Tito para saber como é que estava a igreja de Corinto, porque Paulo tinha sido mal recebido, tudo, né? Aconteceu todo aquele estresse lá, Paulo voltou muito triste. E aí, Eu acho que a ansiedade aqui estava tomando conta do Paulo de tudo quanto é lado e tamanho aqui. Paulo estava ficando ansioso, né, irmão? Tava. Então, aí o versículo 5 diz, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha que legal, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus nos conforta, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha aí que coisa boa. Olha aí, E glória a não Deus. somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, olha aí, ó, aumentando assim meu regozijo. Olha, Tito falou, não, eles amam vocês, eles estão com... a Paulo, eles amam você, eles estão com saudade de você, né? Portanto, ainda que vos tenha contristado com carta, ó, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta que vos conquistou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofrestes. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ó, tristeza segundo Deus. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Tanto que vale a pena sustentar a verdade verdadeira mesmo. Vale a pena, né? Ainda que doa, né? Ainda que doa. Irmãos, aqui Paulo continua falando do encontro dele com Tito. Acho que são detalhes que acho que a gente pode passar aqui por cima. Vamos lá para o 8. Capítulo 8, onde ele fala das ofertas às igrejas. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está falando tanto que as igrejas da Macedônia foram generosas para a coleta, né? Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos
com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Olha que legal. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como também em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Tem gente que usa esse texto aqui, irmãos, para dizer que nós podemos ser todo mundo rico. Já vi várias pregações, né? Eles falam assim que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então você tem que ser rico, você não pode ser pobre. Que dizer dos irmãos da Índia, né? Que dizer dos irmãos da Índia, que são extremamente pobres, né? Obviamente, Paulo está falando aqui que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Está falando de uma prosperidade espiritual do reino eterno que nos aguarda e tudo mais. Nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado... Aqui ele vai entrar em alguns detalhes, irmãos, podemos pular também, tá? Está falando aqui sobre a coleta. Novo encargo de Tito, acho que a gente pode passar isso aqui. Vamos para o 9, onde Paulo fala sobre a coleta novamente. Capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto com os macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Vamos lá para o versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar-vos aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Irmãos, eu marquei isso aqui porque achei interessante. Paulo orientou a igreja a que a oferta deles fosse expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, a sua oferta ela tem que expressar quão generoso você é e não quão avarento você é. Amém. Né? Vamos ficar atentos aí. Graças a Deus, a nossa igreja é extremamente generosa. Graças a Deus. Esse texto aqui é fantástico. O texto a seguir, versículo 6. Marca na sua Bíblia. E isso vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Colherá, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, viu, irmãos? Não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Isso aí está lá em Salmo 112, versículo 9, tá? Salmo 112, versículo 9 diz: distribuir, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Ou seja, Paulo está citando aquilo que estava escrito lá em Salmos. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os vossos frutos da justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. É um texto muito bonito que fala sobre o ministério da contribuição, né?
Como que eu vou falar que pastor está roubando, então? Se eu não... Como que eu vou falar que, por exemplo, eu não tenho que contribuir com a igreja? Se a própria inspiração de Deus que fala. Então, talvez é porque eu não leio a Bíblia, eu não presto atenção no que está escrito, né? Certamente não. Certamente, Hermes, porque, igual esse texto é muito claro, né, sobre a questão de contribuição e de oferta. Eu acho interessante Paulo falar assim, que quando você oferta com generosidade, serão tributadas graças a Deus por vosso intermédio. Amém. Ou seja, eu levantei uma oferta, mandei lá para a Índia, e essa oferta vai chegar lá. Os irmãos vão agradecer a Deus pela oferta que eu dei. Olha que coisa fantástica. E aí Deus vai nos retribuir. Nós não podemos também ofertar querendo algo em troca, né? Certamente. Não é, o objetivo não é esse, né? Glória a Deus. Certamente, Deus vai retribuir a cada um a sua generosidade. Amém. Deixa eu terminar de ler, já estou até aqui o 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles todos. Enquanto oram eles, olha isso aqui, nossa, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Olha, irmãos, enquanto eles oram a Deus a vosso favor, olha como é bom participar de uma oferta, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, Oi. e é tão sério que Deus manda você provar, você testar e provar, né? Que você não abre as comportas, né? Não abrirei, né? Deus não precisava de nada, mas Ele quer falar assim, ó, é tão verdade que eu vou te prosperar, que você vai, que eu vou te... Pode fazer o teste. Ai, não, hein? É maravilhoso, né? Porque Deus fala assim, vem me provar se isso não vai ser verdade na sua vida, né? Verdade. Capítulo 10, Paulo falando sobre a sua autoridade apostólica, irmãos. Vamos lá no versículo 3, que é um versículo que a gente usa muito, é um versículo de fundamento também. O versículo 3 do 10 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e anulando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto é um texto que nós utilizamos muito sobre as nossas armas, né? Não são carnais, mas são poderosos para destruir fortalezas e anular sofismas. Irmãos, sofismas são, a gente já falou disso na igreja, mas só relembrando, são estruturas mentais erradas. Isso são sofismas. Coisas que a pessoa está crendo que não é verdade. Enganos na mente. Isso são sofismas. Deixa eu ver na raiz da palavra aqui o que é sofisma. Pensamento, razão, tal como aquele que é hostil à fé cristã. Ou seja, pensamento contrário à fé cristã. Isso é um sofisma, né? Então é isso. Vamos no 10 aqui. Acho que o 10 a gente pode seguir adiante. Vamos lá para o 11, irmãos. Paulo aqui no 11 continua essa defesa. Você vai ver agora que Paulo mudou um pouco o tom com o povo, né? Eu estou aqui no 11, 2, diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está mostrando o cuidado que ele tem
com a igreja, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo falando aqui da preocupação que a igreja se desvie da verdade, né? Vamos lá para o versículo 7, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Paulo fala assim: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Por que razão e por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, farei para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam. Está falando aqui daqueles líderes que se levantaram na igreja contra ele. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha como Paulo está falando aqui daqueles falsos líderes lá da igreja. Irmãos, por isso, você percebe que aqui no capítulo 10 e em diante, o 11, parece que Paulo já tinha resolvido tudo com a igreja, estava tudo bem, Paulo aconselhando. Agora, do 10 para frente, Paulo volta a atacar, e bravo, e falando do povo. Por isso que eles consideram que a carta parece que é diferente aqui, né? Aí Paulo vai e fala aqui no 14, um versículo super importante. Se não tem marcado, marca na sua Bíblia. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha isso aqui, irmãos. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha que perigo. O engano quando entra dentro da igreja, né? Meu Deus do céu. Falsos apóstolos, falsos mestres. Irmãos, eu tinha marcado isso aí. Vamos parar por aqui? Nossa, estou cansado. Hoje eu estou bem cansado. Vamos parar por aqui? E na próxima quinta-feira, nós vamos falar no capítulo 12, que entra um assunto totalmente diferente, que fala sobre as revelações que Paulo teve, sobre o espinho na carne, que é algo que nós podemos conversar muito, mas eu acho que na próxima aula a gente termina 2 Coríntios, tá? Então, na próxima aula, vamos entrar lá no capítulo 12 de 2 Coríntios. Rodrigo, o que me chama a atenção é o tanto que essa segunda carta aos Coríntios nos priva, nos ensina a livrar das mazelas, das coisas erradas da caminhada cristã. Por isso é que eu vejo a importância de uma escola de líder e a importância também da gente ler a Bíblia, conhecer a palavra. Amém. Glória a Deus, Emerson. O que você falou é muito importante. Glória a Deus mesmo. Porque você percebe na primeira carta, Paulo tratando de problemas tão elementares com a igreja, coisas tão óbvias, mas na segunda carta, Paulo já trata de coisas bem mais profundas. Por exemplo, falando de falsos líderes, né? Falsos profetas. Olha como aprofundou, né, a segunda carta. E assim, cara, de fato, nós somos muito privilegiados por essa escola de líderes. Porque temos a oportunidade de abrir a palavra, estudar, entender. Irmãos, quantas coisas nós fomos advertidos hoje? Né? De quantas coisas nós fomos advertidos hoje? Então, é um grande privilégio para nos manter atentos, para lembrar desses textos depois, para quando surgir uma ocasião, Emerson, o Espírito Santo trazer à memória um texto desse, olha, cuidado, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, os seus ministros se disfarçam de ministros de justiça. Olha que coisa, irmãos. A gente tem que estar firme na Bíblia mesmo, e atentos, para que nós não possamos cair
nos enganos de Satanás. Amém. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá tudo certo. Estou preocupado com aquele judeu lá, viu?